Pois então, agora a gente vai falar sobre os rins e o sistema, no caso, hormonal endócrino envolvido deles. São 3 hormônios, tá? Então a gente vai falar do ADH, que é a vasopressina, né, o hormônio antidiurético. Vai falar do aldosterona, né, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, e do fator natriurético atrial, o peptídeo natriurético atrial, tá? Então, de uma forma muito concisa, de uma forma muito direta, para que você entenda a função de cada um, e aí sim a gente consiga, então, fechar isso daí sem muito aprofundamento, tá? Então, na verdade, a gente vai falar da angiotensina 1, a 2, o ECA, que é um sistema gigante de regulação. Não pretendo aqui entrar no ramo do ensino superior, tá? Então, a ideia realmente é que você entenda esse processo. Então, vamos lá. Primeiramente, a ADH. O que é que acontece? Um termo que é muito utilizado na parte de sistema excretor é pressão osmótica. Pressão osmótica é a pressão que se opõe à saída de água da célula e tal, então termina ficando muito complexo para o aluno entender. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos entender. Quando o sangue aumenta a sua concentração, ou seja, a concentração sanguínea está elevada, eu digo que aumenta a pressão osmótica. Se a concentração está elevada e aumenta a pressão osmótica, que seria sinônimo, ele requer mais água para poder diluir esse sangue. Então, se o sangue quer mais água, quando a pressão osmótica está alta, ele tem sede. Então, uma coisa que a gente vai atribuir aqui será a seguinte. Olha só, pressão osmótica é igual a sede, tá? Então, quando eu disser assim, olha, o sangue está com alta concentração, então ele está com alta pressão osmótica. O que é que ele vai querer? Ele, na verdade, ele vai pedir água. Então, nesse caso, ele precisa absorver água. Ok? Logicamente, quando a concentração diminui, a pressão osmótica diminui e aí está tudo ok. Então, o que é que vai acontecer? O primeiro sistema regulador disso aqui vai ser quem? Vai ser o hipotálamo. Então aqui, ó, o hipotálamo, ele quando tem a percepção de alta concentração, então ele aqui, ó, ele é a sede da sede, né? Então nesse caso das emoções, das sensações. Então o hipotálamo percebe e diz assim, caramba, eu preciso de água. Ele vai lhe dar sede, ele vai fazer você ingerir mais água. E ao mesmo tempo, ele vai aqui, ó, mandar para a neurohipófise, tá? Então, neurohipófise, um estímulo para que ela faça o quê? Secrete o ADH. Só que nesse caso, ele, o hipotálamo, ele mandou o hormônio ADH para a neurohipófise, perdão, porque a neurohipófise não produz hormônio. Então, esse ADH, ele vai ser, ó, jogado para cá e o ADH vai ser liberado pela neurohipófise. Então, de novo, quando a concentração está alta ou a pressão osmótica está alta ou, nesse caso, o sangue está concentrado precisando de água, o hipotálamo, ao perceber, é a sede das emoções, então sede, ele vai enviar aqui a mensagem da neurohipófise para que ela libere o ADH. E esse ADH foi produzido pelo hipotálamo. Aí essa neurohipófise vai liberar o ADH no sangue, e esse ADH, ele vai atuar nos túbulos renais, como a gente viu anteriormente. Quando ele atua nos túbulos renais, ele reabsorve água. Então ele vai aqui, ó, fazer o quê? Reabsorção de água. E com isso, a consequência será um aumento da pressão arterial e diminuição da urina, tá? Então, nesse caso, você aumenta a volemia, o volume de sangue aumenta, tá? Diminui a concentração. Então, diminui a concentração, isso aqui significa concentração, tá? Do sangue e vai diminuir a quantidade de urina. Tranquilo? O que é que vai acontecer? Como a ADH ele reabsorve a água e, obviamente, diminui a água da urina, ele é antidiurético ou vasopressina. Ele também é responsável por fazer o quê? A diminuição do calibre dos vasos e aí, consequentemente, aumentar a pressão arterial porque ele vai pressionar os vasos, tá? Então, é chamada de vasopressina ou hormônio antidiurético. Cafeína, frio e álcool são inibidores do ADH. Então, inibidores do ADH significa que o ADH não será liberado, não haverá reabsorção de água e, consequentemente, eu terei muita urina, tá? E aí a pressão arterial ela pode cair e a concentração do sangue aumentar, ou seja, vai inverter tudo isso aqui. Logicamente, porque não vai ser liberado ADH. E isso daí vai fazer com que o meu sangue fique muito concentrado. Então, nesse caso, o que é que acontece? O álcool, o frio e a cafeína, eles são inibidores de ADH, fazendo com que eu aumente a diurese.
Então ingerir álcool, ficar no frio ou ingerir cafeína vai fazer com que eu tenha uma maior micção, tá? A quantidade de urina sendo liberada vai ser maior. Agora, nesse caso, quando você tem uma supressão total de ADH ou em grande quantidade do ADH, né, logicamente que aí você vai ter uma doença chamada diabetes insípidos. A diabetes insípidos, ela é, no caso, a falta de ADH. Se falta ADH, o indivíduo vai começar a urinar muito. A pressão arterial dele cai e a concentração do sangue sobe. Quando ele faz exame de sangue, a concentração do sangue está alta e aí pode ser confundida com a diabetes mellitus, que é a diabetes verdadeira. Lógico que esse cara ele pode chegar a urinar aí em torno de 20 litros por dia. Claro, isso é meio que mito, porque senão ele ia ter que ingerir muita água. Mas se realmente estiver muito grave, ele vai estar ingerindo água e urinando e o sangue dele vai ficar concentrado. Então, nesse caso, o que é que a gente pode dizer? Eu posso dizer aqui, ó, que falta de ADH vai provocar aumento de urina. Então, nesse caso, a pessoa vai urinar muito. Então, vamos botar aqui, ó, 20 litros por dia, tá? Se ele estiver ingerindo grande quantidade de água. Aumento da concentração sanguínea, o que pode fazer o quê? Confundir com, aqui, ó, uma confusão, dizendo que ele está com diabetes. Só que, na verdade, ele não está com diabetes, ele está com falta de ADH. E aí seria, no caso, chamado de diabetes insípidos. E essa diabetes insípidos, ela é quando você tem uma grande quantidade de micção e o sangue concentra. Quando faz o exame, a concentração de glicose está alta. Mas está alta porque falta água, não é porque tem excesso de glicose. E aí, consequentemente, ela tem que ser corrigida com ADH e água, e não com insulina, tá? Então, essa é chamada falsa diabetes, beleza? Segundo hormônio, qual é o outro hormônio que também participa do processo de regulação? Então, esse aqui foi o ADH, tá? Então, aqui eu vou fazer assim, ó, e ok, né? Então, o segundo hormônio de regulação, qual é? O que acontece? Quando a gente percebe aqui, ó, baixa concentração de sódio no sangue, tá? Isso aqui vai estimular o rim, os rins, eles vão liberar um hormônio conhecido como renina. A renina, ela vai pegar uma substância chamada de angiotensinogênio, que foi produzida pelo fígado e liberada no sangue, e esse angiotensinogênio, ele vai transformar-se em angiotensina. Aí aqui tem participação do pulmão, tá? Você tem o ECA, que seria um hormônio ativador, mas a gente não vai aprofundar aqui essa ideia. Baixa concentração de sódio, o rim percebe, libera renina, a renina pega angiotensinogênio que foi produzido no fígado e ativa ele em angiotensina. Aí essa angiotensina, ela vai ter duas ações. Essas ações são, primeiramente, ela vai ativar aqui o córtex da suprarrenal, tá? Então ela vai ativar o córtex da suprarrenal e ela vai aqui, ó, provocar a vasoconstrição das arteríolas. Então aqui, ó, vasoconstrição das arteríolas, tá? Daí angiotensina, angiovasotensina, tensão. Aumenta a pressão aqui e vai para o córtex da suprarrenal. E no córtex da suprarrenal, ele estimula esse córtex da suprarrenal a liberar aldosterona. Bara, é simples assim? É nada. Aqui no caso tem dois tipos de angiotensina, angiotensina 1, angiotensina 2. A angiotensina 1 vai formar a angiotensina 2 através do ECA e tal. É como eu falei, existe uma complexidade aqui maior, tá? Mas que não faz parte do ensino médio, então não precisa você estar preocupado com ela para nenhuma prova, mas entender o sistema renina, angiotensinogênio, aldosterona. Então, de novo, quando a baixa concentração de sódio ela vai estar no sangue, aí o rim libera a renina, que ativa o angiotensinogênio e a angiotensina. A angiotensina tensiona os vasos, então as arteríolas elas vão estar comprimidas, tá? A vasoconstrição delas, e vai estimular o córtex da suprarrenal. O córtex da suprarrenal vai e libera a aldosterona. A aldosterona a gente viu, né, anteriormente que ela atua nos túbulos renais reabsorvendo sódio. Quando reabsorve sódio,
aí nesse caso ela consegue reverter esse quadro aqui, tá? Cuidado quem estuda por Amabis, Amabis no caso o livro vermelho, é um livro mais antigo, mas é uma edição que existe onde ele está invertida essa informação, então está equivocada, tá? Está errado mesmo. Então se você gosta de estudar pelo Amabis, cuidado com essa edição desse livro vermelho, porque ele está errado, tá bom? E aí, baixa concentração de sódio estimula os rins, que no final vai fazer a aldosterona aumentar o sódio. Então o ADH, ele vai reabsorver a água, tá? Que é a ADH, que é a antidiurético ou vasopressina, e a aldosterona, ela vai, no caso, reabsorver sódio, todos eles regulando aí o sistema de pressão, de sais do nosso corpo, tá? O último hormônio, ele é chamado de fator natriurético atrial, ou o peptídeo natriurético atrial. Ele, no caso, são os miócitos que vão liberar, são as células cardíacas, tá? Quando a pressão está muito alta, o que é que vai acontecer? É liberado esse fator natriurético atrial no sangue para que ele iniba aqui esses hormônios, porque a pressão já está alta, então ele vai inibir o ADH e vai inibir o aldosterona, tá? Inibe a aldosterona, inibe a angiotensina, inibe renina, ele faz uma inibição geral e ele aumenta a filtração glomerular para que a gente possa eliminar a água. Então o coração também participa de um processo, não estou escrevendo aqui, tá? Mas também participa de um processo de regulação da nossa pressão, tá? Fazendo o seguinte, quando ele percebe que a pressão está alta, aí as células cardíacas liberam o fator natriurético atrial, ou peptídeo natriurético atrial, que vai, ao mesmo tempo que vai inibir esses hormônios aqui, tá? Que são hormônios que aumentam a pressão arterial diretamente e indiretamente, e vai também aumentar o fluxo de filtração glomerular. Então ele dilata a arteríola aferente, contraindo a arteríola eferente, fazendo com que a pressão glomerular seja maior, para ele poder lançar uma quantidade de líquido plasmático maior dentro do filtrado, fazendo com que a gente urine mais. Como ele vai bloquear o ADH e como ele vai bloquear a aldosterona, a gente termina urinando um pouco mais e aí sim ele faz parte de um sistema de regulagem. Não é o principal, né? O principal são esses dois, mas ele também participa dessa forma. Então, também, não esqueça, vou botar aqui no meio do coração, tá? É o fator natriurético atrial. Inibe tudo isso aqui, inibe, e ainda vai fazer com que a gente tenha uma maior quantidade de filtrado para que a gente possa urinar mais. Então, nesse caso, é isso que eu tinha para falar para vocês em relação ao sistema excretor, né, e principalmente essa parte hormonal. Lembrando que função do ADH em relação à pressão osmótica e concentração e diabetes insípida cai bastante no Enem, tá? Então lembra que se eu devo urinar mais, eu não devo ter ADH. Se eu devo urinar menos, eu devo ter ADH. O hormônio antidiurese, tá? Cafeína, álcool e frio inibem um hormônio antidiurese, então eu vou urinar mais. E se faltar muito ADH, eu vou urinar muito, concentrar o sangue, o que vai parecer que eu tenho a diabetes, porque a glicose vai estar em concentração elevada. Mas ela está em concentração elevada porque falta água. Então, nesse caso, insípido é sem gosto, né, porque não tem açúcar na urina, né? Então aí dá a ideia de diabetes insípida e não diabetes mellitus de mel, né, que seria a urina com glicose, tá bom? E aí o sistema renina e fator natriurético atrial. Bom, espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima aula, até mais.